Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Souza, sou fisioterapeuta formado pela Universidade Estadual de Londrina, tenho especialização em fisioterapia neurofuncional adulto, sou mestre e atualmente estou no doutorado em ciências da reabilitação. E eu estou gravando esse vídeo hoje para falar para você que teve paralisia facial. Então tudo que você precisa saber, então desde o que é a paralisia facial, quais são os cuidados, ou seja, o que fazer e o que não fazer depois da paralisia facial. Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque muitas pessoas me pediram lá no Instagram, mas também eu vejo que aqui na internet tem muitas informações erradas e confusas sobre a paralisia facial. Então eu gravei esse vídeo para que você possa ser bem orientado e para que você tenha uma boa recuperação. Se você que está me assistindo, você é profissional da área da saúde, você vai ver que nesse vídeo eu vou usar uma linguagem um pouquinho mais simples, porque esse vídeo ele tem o intuito de orientar as pessoas leigas. Então se você quer, por exemplo, aula de paralisia facial, sobre reabilitação e tudo mais, tem vídeos aqui no canal especificamente para você que é profissional da área da saúde, tá? Então esse vídeo é mais direcionado para o público leigo, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, deixe seu comentário se você ficou com alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, se te ajudou. Assista até o final, então, porque eu vou dar dicas práticas do que fazer e espero que esse vídeo te ajude. Vamos lá, então? Então, a primeira coisa importante que você precisa saber, o que é a paralisia facial? A paralisia facial, gente, ela acontece depois da lesão de um nervo craniano, que nós chamamos de nervo facial. Primeiramente, vamos entender o que é um nervo. Gente, o nervo ele é uma estrutura que leva a informação motora, que sai, por exemplo, lá do cérebro até os músculos, e também ele pode levar outras informações, como, por exemplo, sensorial e tudo mais. Especificamente o nervo facial, ele tem várias funções, mas quais são as principais? As principais estão relacionadas, por exemplo, com mímica facial, então as expressões faciais estão relacionadas com o nervo facial e também ele é importante na função de gustação, ou seja, sentir o gosto. Então, quando nós pensamos em paralisia facial, qual que é o principal quadro clínico? A perda da função desses músculos de mímica facial, normalmente de um lado do rosto, tá? Ou seja, metade do rosto fica paralisado, então não tem capacidade de gerar contração, e também pode ter perda aí da gustação na parte anterior da língua, entre outros quadros clínicos, como por exemplo alteração da audição e tudo mais, mas vamos nos focar nisso, tá? Mímica facial e a gustação também pode estar comprometida ali. E é importante a gente entender, gente, uma coisa, que já que essa metade do rosto ela fica paralisada, a outra continua ativa. Imagina que é como se fosse um cabo de guerra, né? Um lado está mais fraco e o outro lado ele está hiperativado. Então é por isso que quando a gente fala de tratamento na paralisia facial, a gente tem que dar atenção para os dois lados, porque o lado normal, ou seja, o lado que não foi paralisado, ele fica hiperativado. Isso não é bom, por quê? Porque isso aumenta até a assimetria. Por isso que no tratamento a gente cuida do lado não afetado também. Tá bom? Então, quando nós falamos de paralisia facial, isso é importante de você saber, tá? É por isso que a mímica facial fica comprometida. E aí vai uma curiosidade para vocês, gente. Muita gente fala que depois que você tem paralisia facial, você tem que mascar chiclete, encher bexiga, por exemplo. E isso, gente, é errado. Não deve fazer isso. Por quê? Primeira coisa é porque é um erro anatômico. Quem inerva os músculos da mastigação não é o nervo facial, é um outro nervo chamado de trigêmeo. Ou seja, ficar mastigando não vai te ajudar. Muito pelo contrário, vai até te atrapalhar um pouco, porque se esses músculos ficam hiperativos, eles até atrapalham a evolução, a recuperação dos músculos de mímica. Tá? Então nada de mascar chiclete, nada de ficar enchendo bexiga, tá? Nada de ficar forçando a mastigação para esse lado por isso, tá? Porque o nervo facial ele não tem relação com mastigação, ok? E vamos lá, segunda pergunta que talvez seja a que você mais queira saber, Rogério, eu vou me recuperar da paralisia facial? Gente, a resposta tem que ser um depende.
tá? Existem mais de 100 causas de paralisia facial. Então, assim, é difícil eu te falar, ó, você vai recuperar com 100% de certeza, porque vai depender da gravidade da lesão do nervo. Então, lembra que o nervo ele é uma estruturinha que conduz a informação motora lá do cérebro até o músculo? Depende de quanto que esse nervo foi comprometido. Ele é como se fosse um fio de telefone, né? Que a informação precisa passar por esse fio. E quão grave foi a lesão vai depender de como será a sua recuperação. Mas vamos lá, como que eu sei, Rogério? 70% das pessoas que têm paralisia facial, elas se recuperam aí no primeiro mês. Então, gente, olha só, a maioria das pessoas que têm paralisia facial, logo no primeiro mês já se recupera. Tá bom? E a gente sabe aí que aproximadamente umas 90% acaba se recuperando até os 6 primeiros meses, podendo ou não ficar com uma sequela ou não, vai depender. Então, gente, por isso que precisa de uma avaliação individualizada e o tempo nos ajuda a entender se vai ter recuperação ou não. Tudo bem? Então esse é um ponto importante, beleza? E dito isso, gente, você pode me perguntar, tá, Rogério, mas eu já tenho, sei lá, 10 anos de paralisia facial, será que eu vou me recuperar? Gente, existem várias estratégias de tratamento e uma delas também é a estratégia cirúrgica, que pode ser indicado até mesmo para esses casos que são bem crônicos. Então, sempre você pode ter uma oportunidade de tratamento. Se você quer entender melhor como que funciona o procedimento cirúrgico na paralisia facial, nós temos uma aula super especial com a doutora Raquel Batista, ela que é referência no Brasil de cirurgia facial. Vou deixar o link para você aí em cima, tá bom? Que quando que é indicado? Cirurgia, normalmente lesões mais graves, tá? Então que não tem aí recuperação, ou até casos de cincinesia, que a gente vai falar daqui a pouquinho o que é, beleza? Então deu para você entender o que é paralisia facial, como funciona essa questão de recuperação ou não? A gente chama de prognóstico, né? Mas se eu vou me recuperar ou não, vai depender, tá bom? E vai depender também de umas coisas que nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, sobre os cuidados que você tem que fazer, porque tem algumas coisas que podem atrapalhar a sua recuperação e até piorar o quadro. Então, por isso que é importante você assistir essa aula até o final. Então, vamos falar quais são os cuidados que eu devo ter depois da paralisia facial. Gente, um dos cuidados mais importantes é em relação ao olho. Porque na paralisia facial o olho tende a ficar o quê? Aberto. E isso vai interromper, vai influenciar na produção das lágrimas, então a lubrificação ocular ela vai ficar comprometida, além de predispor a lesões oculares. Então o cuidado com o olho é essencial. Então duas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas, utilizar colírios sem conservante. Por que sem conservante, Rogério? Porque eu vou usar por muito tempo, tá? Várias vezes aí. É importante ser sem conservante para manter a saúde ocular, por exemplo. Segundo cuidado que você tem que ter é ao dormir fazer a oclusão do olho. E como que a gente faz? Eu vou mostrar um videozinho para vocês de como fazer essa ponte, tá? Que a gente faz com essas fitas transparentes, que é uma forma de você ocluir o olho, tá? E protegê-lo durante a noite, para que não tenha ali lesões. Ok? Então esse cuidado ele é muito importante. Então você pega essa fita, realiza o corte, tá? Dobra aqui a partezinha do meio, ok? E faz a oclusão do olho ali. Isso é importante para proteger durante o sono, tá? Durante o banho também toma cuidado, que às vezes o shampoo pode acabar caindo no olho. Então se tiver até aqueles óculos de proteção também vai ajudar a não cair ali no olho, mas evitar então alguns tipos de shampoo que pode irritar o olho também, tá? Um outro cuidado aí que a gente precisa ter em relação ao olho, tudo bem? Outra coisa importante que a gente pode fazer para ajudar na recuperação é o uso de bolsinhas de calor. Por que, Rogério, bolsa de água quente, bolsa de calor? Porque, gente, o calor ele ajuda a aumentar a irrigação sanguínea e isso é importante para nutrir ali o músculo e auxiliar no processo de recuperação. Então, o calor ele é muito importante. E daí você deve estar pensando, Rogério, eu faço calor só do lado da paralisia? Não. Faz calor dos dois lados, porque do lado que não foi afetado, o calor vai ajudar a relaxar essa musculatura. Lembra que ela está muito hiperativa? Então o calor ajuda a relaxar esse lado e a estimular o outro. Então a gente faz aí bastante calor dos dois lados, tá? De manhã, tarde, noite, pode fazer bolsinha de calor porque vai ajudar bastante. Tudo bem? E já que a gente está falando de calor, é muito importante também a gente se agasalhar bem o rosto.
tá? Evitar tomar friagem ali, não só no rosto, mas no corpo também, nas extremidades, mão, pé e tudo mais, para a gente aquecer bem essa região, tudo bem? Já que eu falei de calor, vocês devem estar imaginando, Rogério, eu posso usar gelo? Eu vi muitos vídeos aqui no YouTube ensinando a fazer gelo no rosto. Não, tá, gente? Por que o gelo não é indicado? Por uma coisa simples, quando a gente estuda a ação do gelo no nosso corpo, o que o gelo faz? Ele diminui condução nervosa, tá? Ele diminui, gente, a capacidade da informação passar pelo nervo. E agora o que acontece na paralisia facial? Diminui condução nervosa, tá? Então, no caso da paralisia facial, eu quero estimular que esse nervo funcione e não o contrário. Por isso que o gelo, ele é contraindicado. E tem um outro fator importante, que o gelo ele aumenta a tensão da musculatura. Então, se essa musculatura ficar tensa, isso vai atrapalhar também na recuperação, ok? Então, usar calor e não usar frio. Ok? Dito também isso, já que essa musculatura pode ficar tensa, as massagens no rosto, elas são bem-vindas dos dois lados. Lembra que esse lado está mais tenso e o outro está flácido? Então a gente pode utilizar das massagens, das liberações, tá? Fazer a varredura interna da boca, então colocando a mão lá dentro da bochecha e fazendo a varredura mesmo, liberando essa musculatura, tá? Para que essa musculatura relaxe. Isso é muito importante, tá? Depois eu vou deixar até uma dica aqui do canal da Priscila. Ela tem várias dicas lá de mobilizações que você pode fazer, então depois você corre lá conferir, tá? Mas a massagem vai ajudar bastante, tudo bem? Então essas são as principais orientações do que você fazer. Agora a gente vai entrar num ponto meio polêmico do que não fazer. Eu já contei uma coisa para vocês que é em relação ao gelo. O gelo não está indicado na paralisia facial. Ok? E o que mais, Rogério, que eu não devo fazer? Nós falamos também de outra coisa, que é ficar mascando chiclete, soprando bexiga, né? Forçando aqui a mastigação, porque se essa musculatura fica tensa, ela atrapalha a evolução da musculatura de mímica. E lembrando que na paralisia facial, a mastigação não fica comprometida. São nervos diferentes, beleza? E o que mais eu não devo fazer? Gente, normalmente quando tem a paralisia facial, o que a gente vai querer? Ficar estimulando o movimento para ele aparecer. Então a gente acaba fazendo movimentos exagerados ali de mímica. Tem até vídeos assim no YouTube, né, ensinando a fazer mímica exagerada. Só que isso é um problema. Por quê? Porque se a gente fica fazendo movimentos exagerados, tem uma complicação que pode aparecer, que nós chamamos de sincinesia. Comenta aí para mim, você já ouviu falar da sincinesia? A sincinesia, gente, ela é considerada até um movimento involuntário, que é, por exemplo, quando você vai sorrir, você fecha o olho. Ou às vezes quando você vai fechar o olho, você sorri. Então existem sincinesias que são movimentos que aparecem quando eu não quero que ele apareça. Então, por exemplo, quando eu vou sorrir, eu não quero que mexa o olho. Então a sincinesia é isso, tá? Uma ativação anormal do músculo, tá? Durante o movimento facial. Então se eu fico fazendo muitos movimentos exagerados do rosto, eu posso até estar estimulando que essa sincinesia apareça. Lembrando, gente, a nossa musculatura da face não é uma musculatura de força. Não é, tá? Ela é uma musculatura, na verdade, que ela é pequena, que ela se insere ali na pele mesmo, na sua grande maioria. Então ela não é uma musculatura de força. Então é tanto por isso que na reabilitação a gente não fica pedindo força, tá? Porque mímica facial não é força. Então, movimentos exagerados não estão indicados. Outro ponto, não é indicado usar eletroestimulação, choquinho no rosto. Rogério, por que não pode fazer choquinho no rosto? Gente, até na hora da eletroestimulação você pode se sentir bem, né? Que você está vendo ali o movimento acontecer, só que tem um problema, tá? A eletroestimulação, ela não ativa um músculo isolado, ela ativa vários. E lembra que eu falei para vocês que um problema é a sincinesia? Então, a eletroestimulação, ela facilita a aparição, tá? O aparecimento das sincinesias. Então é por isso que a gente não utiliza. Ah, Rogério, nem aquela canetinha, nem a canetinha, tá? Porque a corrente ela se espalha e acaba pegando outros músculos. Então a gente está ensinando o nervo a contrair de forma compensatória, ok? Então não está indicado eletroestimulação em nenhum caso de paralisia facial, ok? Só mais um cuidado, gente, que eu acabei esquecendo de falar lá atrás, que você, ao sair de casa, é importante você continuar protegendo o olho, tá? Se o olho ainda não está fechando. Então, talvez usar um óculos escuro vai acabar protegendo o olho, tá? De, às vezes, poeira, vento e tudo mais, irritar
esse olho que acaba até ficando hipersensível, tá? Então o óculos escuro acaba ajudando sim. E agora, para finalizar, eu queria dar para vocês algumas sugestões de perfis de pessoas que são referências aqui no Brasil sobre paralisia facial. Porque lembra que eu falei para vocês que nem toda informação é boa, tá? Nem tudo que a gente vê aqui na internet é verdade. Dito isso, eu tenho alguns perfis para te indicar, tá? Quando a gente fala de fisioterapia na paralisia facial, o perfil da Grazi, da Priscila Cairo e da Marcela Bonin são as referências, então eu vou deixar aqui na descrição, você procura ali e segue elas, tá? Inclusive, a Priscila, ela faz live, se eu não me engano, todo domingo aí, para fazer uma terapia conjunta, né? Que é um projeto muito legal dela, então confere lá. A Grazi também faz as lives, a Marcela posta um conteúdo incrível. Então, terminando esse vídeo, corre no Instagram e vai seguir elas, tá bom? E a Priscila tem um canal no YouTube também, então segue que tem várias dicas importantes para vocês. E quando a gente fala de cirurgia na paralisia facial, gente, o perfil da doutora Raquel Batista é o que eu indico para vocês, tá? Ela é uma grande referência que nós temos aqui no Brasil, então corre lá conferir. E claro, se você quiser me seguir também lá no Instagram, é o @neurofuncionalr. Tudo bem? Gente, me conta aí, essas dicas te ajudaram? Tá? Espero realmente poder te ajudar. Então, quando eu criei esse canal no YouTube, eu pensei, eu preciso também levar informações não só para quem é da área da saúde, mas também para os pacientes. Então, espero que esse vídeo possa te ajudar. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, até a próxima!